Um deslize único, cuja natureza não mostra incompatibilidade com o serviço público, deve ser punido com a penalidade diferente para o infrator contumaz? Hoje eu vou mostrar para você como afastar a aplicação da pena máxima nos processos administrativos disciplinares por infração de natureza grave. Eu vou mostrar para você como aplicar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da individualização da pena e os valores constitucionais dos direitos fundamentais, como mecanismos de controle do poder disciplinar. Olha bem o que eu falei, ó. Mecanismos de controle do poder disciplinar. Esses mecanismos estão vinculados na imposição de penas máximas. Em outras palavras, eu estou falando para você sobre a jurisdicionalidade do processo administrativo disciplinar, porque ele deve respeitar os mesmos preceitos de um processo penal, o que não acontecia antes. O nosso estudo de hoje, ele está baseado no quê? No Estatuto do Funcionário Público Federal. É a Lei 8.112 de 1990. Vamos lá, vejamos um comando importante que está no artigo 128 do Estatuto do Funcionário Público Federal, que diz o seguinte: na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único diz o seguinte: o ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Então, prestar atenção nesse artigo? Vamos lá, é nele que nós vamos trabalhar hoje. Bom, eu não precisava nem dizer, né, que a decisão de imposição de uma penalidade, ela deve ser amplamente fundamentada e tem que levar em conta, eu disse, tem que levar em conta, não é pode levar, será que deve levar? Tem que levar em conta o quê? A natureza e a gravidade da infração. É o artigo aí que eu acabei de falar com vocês. Natureza e a gravidade da infração cometida. Tem que levar em conta os danos causados ou não causados ao serviço público. E, finalmente, a decisão deve ter em conta as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais desse funcionário que está sendo acusado. O que ocorre na maioria das vezes é que a conduta do funcionário público não teve a gravidade necessária para a aplicação dessa pena máxima. Mas o operador de direito deixou de convencer o aplicador da pena de que ele deveria ter respeitado princípios fundamentais da ampla defesa e do devido processo legal. Que ele deixou de respeitar e levar em conta o que determina o artigo 128 do Estatuto Federal, que é esse que nós estamos comentando. Trata-se de um comando legal que se aplica a todos os funcionários públicos, nas esferas estaduais e municipais também, além da federal, é óbvio, né? Bom, veja por que o aplicador da pena deve respeitar e cumprir esse artigo 128 e todos os demais, lógico, do Estatuto. Vamos lá. O artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, determina que a lei regulará a individualização da pena, que é uma garantia constitucional que, por força do princípio da máxima eficácia, deve ser estendido ao processo administrativo disciplinar. Olha isso então. O artigo 128 incide, inclusive, no julgamento de possível aplicação de pena máxima. E as circunstâncias objetivas e subjetivas sempre devem ser ponderadas pela autoridade administrativa, que não pode se resumir a proferir uma decisão mecanicista, uma decisão que ignore os fatos e as peculiaridades do caso que está sendo decidido. Veja esse exemplo que eu vou te dar aqui agora. Um servidor público com 25 anos de serviço foi demitido e depois foi reintegrado, sob a argumentação de não ter agido de má fé
efetivamente. Efetivamente não. Então, a decisão foi do Superior Tribunal de Justiça, como tem várias em Tribunal de Justiça, eu estou citando um aqui. O Superior Tribunal de Justiça aplicou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nesse caso concreto, para anular essa decisão. Em apertada síntese, consta desse processo que esse funcionário ele era coordenador da administração financeira da União. Ele fez publicar no Diário Oficial despesas com inexigibilidade de licitação, em valores inferiores aos contratados com a empresa. Esse processo administrativo disciplinar foi avocado pela Procuradoria da União, que concluiu pela caracterização de atos de improbidade. Que é o quê? Um ato de improbidade administrativa é o quê? É uma falta grave. Então, numa linha de decisão mecanicista, ou seja, é improbidade? Ah, é. Então, é falta grave? É. Então vai para a rua. Então, nessa linha de decisão mecanicista, ou seja, sem levar em conta os elementos de que nós falamos até então, o STJ mencionou que a improbidade administrativa deve ter como escopo a punição do agente público desonesto, desleal, cuja conduta ensejada por ele baseou-se na deslealdade, na desonestidade e na má-fé, desrespeitando princípios da administração pública, querendo ter como objetivo manifesto a obtenção da vantagem indevida para si ou para outra, em flagrante prejuízo ao erário. E nada disso ficou provado nesse processo. As condutas praticadas por esse servidor não poderiam, ter sido tipificadas como atos de improbidade administrativa. Isso porque, segundo a relatora desse processo, não foi demonstrada a existência da má-fé e nem deslealdade ou desonestidade. E além disso, não houve dano ao erário. A gente cansa de ver processos nessa mesma linha. Os serviços foram contratados sem evidências de superfaturamento e foram efetivamente realizados. Houve uma falha do funcionário, falha grave, gravíssima, em fazer publicar daquela forma. Mas a ministra relatora ressaltou que as condutas reprováveis imputadas ao impetrante, embora irregulares, como dissemos, não se encontram maculadas por dolo ou culpa grave. A relatora verificou que o Tribunal de Contas entendeu que a conduta do servidor não violou a dignidade da função pública, que é perigosa, é uma questão de vida ou morte. Então, não violou a dignidade da função pública a ponto de justificar a demissão. Assim, o que a gente quer chamar a atenção é para o fato de que, se formos observar a literalidade do artigo 132, o caput, a cabeça desse artigo, do mesmo Estatuto Funcionário Público Federal, que diz o seguinte: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 4, nos casos de improbidade administrativa. Pronto. Acabada estaria a carreira pública do acusado. Foi um ato de improbidade? À primeira vista foi, porque ele fez publicar algo diverso do que deveria. Mas não ficou provado nada daquilo. Então, nessa linha, tudo se justificaria pela simples leitura do comando, como uma providência já pré-ordenada compulsoriamente, quando a solução deveria ser definida sobre a consideração do caso concreto e seus sinais característicos da personalidade da sanção disciplinar máxima, presente ou não. A aplicação do artigo 132 deve se dar sempre em conformidade com a Constituição Federal, abrigando o princípio da individualização da pena. E mesmo em caso de poder disciplinar vinculado, a penalidade máxima tem que encontrar a interpretação literal do artigo 132 pela Constituição Federal. Caso contrário, isso estaria negando a aplicabilidade ao princípio constitucional da pessoalidade da pena na esfera administrativa. Isso equivaleria a um erro gravíssimo de interpretar a Constituição
segundo uma lei ordinária, o que é um verdadeiro absurdo. Por quê? Não se interpreta a Constituição a partir de leis no geral, de baixo para cima. É ao contrário, né? As leis são interpretadas de acordo com a Constituição Federal. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu então que para a aplicação da pena máxima se faz necessário a existência de provas suficientes da prática da infração prevista na lei, que é o normal, né? Bem como, aí vem, né, o plus, né? Bem como impõe-se a observância dos princípios na aplicação da pena, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade da pena, o que não ocorreu no caso ali presente, uma vez que não se levou em conta o disposto aonde? No artigo 128 do Estatuto do Funcionário Público Federal, que é a Lei 8.112 de 90. Em outras palavras, eu quero dizer de uma forma mais simples que não basta ao aplicador da pena administrativa disciplinar que estejam presentes a prova da prática da infração e que o funcionário é que tenha cometido essa infração. Em outras palavras, não basta para a aplicação da pena máxima a prova da autoria e da materialidade do fato por uma falta grave. Não é só isso que basta, mas também deve se impor a observância desse artigo 128, que trata dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade da pena, e é por isso que eu já afirmei num vídeo anterior, que faz bastante tempo que nós falamos sobre a aplicação da pena máxima, que o que tem que ser levado em consideração também é a vida pregressa do funcionário, a natureza e a gravidade da infração cometida por ele, as circunstâncias agravantes e atenuantes, né? Se houve ou não prejuízo para o Estado, sem o que não se pode aplicar a pena máxima, ok? E fazendo aqui uma grossa comparação ao processo penal, resta bem claro, muito claro, é coisa do dia a dia que o juiz de direito, o juiz criminal, ao aplicar a pena a um réu primário, ele leva sempre em consideração, e sob pena de nulidade, que a pena que ele vai aplicar, que ele está aplicando, não pode ser a pena máxima. Está na lei, no Código de Processo Penal. Então eu pergunto, por que isso deveria ser diferente no processo administrativo disciplinar? Não tem razão de ser, já que a Constituição dá os mesmos direitos no processo penal e no processo administrativo disciplinar, ok? O operador de direito, o advogado, especialista, ele deve conhecer a aplicação desses princípios para conseguir o quê? O melhor resultado para o cliente dele, para o réu, para o acusado, para o funcionário público. Então, quero dizer que por onde quer que se olhe, por qualquer ângulo que se verifique, nós constatamos que houve uma mudança excepcional na forma de como deve ser a aplicação da pena disciplinar, e isso nem sempre é respeitado no âmbito administrativo, devendo então ser jurisdicionalizado a decisão, ou seja, levada à justiça. É o processo administrativo na justiça. Por hoje nós vamos ficar por aqui. O assunto é complexo, é bem prolongado para a gente falar aqui em um vídeo, mas ele é dirigido ao funcionário público, ok? A você, funcionário, para que você entenda pelo menos que existem mecanismos, mesmo que não tenha entendido perfeitamente a aplicação desse mecanismo. Muito embora existem muitos funcionários bacharéis em direito. Agora, se você quiser saber como proceder durante um processo administrativo disciplinar ou uma ação indenizatória, ou tiver uma dúvida de relevância jurídica, deixe o seu comentário em nosso canal e quem sabe a sua dúvida relevante não seja alvo de um próximo vídeo nosso. Agora eu vou te pedir, hein? Agora é gentileza. Colabore comigo dando o quê? Um like no nosso vídeo, compartilhando nas redes sociais, nos grupos profissionais de profissionais e se inscreva aí no nosso canal, tá? O YouTube ele tem um jeito todo especial de tratar aqueles canais
que estão em constante movimento, ok? Isso propicia que mais pessoas possam ver esse vídeo. Um grande abraço e fiquem em paz. Muita força e energia e até uma outra oportunidade. Obrigado.